Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos aqui durante uma hora discutindo os principais temas da economia, o que vem mexendo aí com nossos índices econômicos e o que a gente pode se preparar para o ano, sempre levando em consideração a tomada de decisão por parte dos investidores. Estou aqui juntamente com o sócio e assessor de investimentos da Esperato, agente autônomo de investimentos, Ronaldo Rosenthal, e aí a gente vai trocar uma ideia hoje sobre esses índices econômicos. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Delarrui. Boa tarde, nossos ouvintes que estão sempre nos acompanhando. Legal, Felipe, essa troca, escutando o pessoal que está há mais de um ano nos ouvindo aqui nas quintas-feiras, já falando de Selic, CDI, tu já vê que já trocou Exatamente. A cultura do ouvinte a respeito do investimento, já conseguimos passar um pouco de informação. Exatamente. O Conexão Esperato, ele tem um objetivo de mudança estrutural, né, de fazer essa discussão de alto nível, né, que acontece ao longo do tempo. Hoje estamos indo para a 4ª temporada de Conexão Esperato. Esse programa também você pode ouvir desde o primeiro episódio no www.centraldoinvestimento.com. Você acompanha praticamente todos os podcasts desde o início até hoje, sempre discutindo um produto financeiro, algum investimento, e isso aí faz com que o próprio investidor aí tenha cada vez um amadurecimento, né, na questão, no tema de finanças pessoais. Foi sempre algo aí esquecido, né, Ronaldo, nos principais, nas escolas, universidades. A gente só tem a questão, o contato de como isso é importante depois que a gente aí tem um déficit no nosso orçamento, né? É aquela cultura de sempre correr atrás do problema, né? A gente não pensa em se prevenir. Educação financeira é um tema praticamente esquecido, né, Felipe? Exato. Vamos dizer assim, até a pessoa começar a trabalhar, ter suas próprias contas, seu próprio caixa, ele nunca teve contato com aquilo, nem na escola, muitas vezes nem na própria faculdade. Até profissionais autônomos, a gente vê que conseguem ter um bom retorno, ter uma renda legal, com o seu, por exemplo, advogados, médicos, e quando vê, eles não sabem o que fazer com o seu dinheiro, né? Exatamente. Isso aí a gente vê esse amadurecimento do mercado. A própria XP Investimentos, que é o que a gente hoje tem uma grande parceria, né, com a própria escritório agente autônomo da XP, trazendo essa educação financeira. Estou usando o Grupo Infomoney, né, Esperato com o Grupo Central do Investidor, agora logo aí novos projetos vindo aí, sempre com o objetivo aí de mudanças estruturais. Onde está lá Esperato, a gente quer transformar estruturalmente aí, inovação, empreendedorismo, é o nome, que é a visão que a gente tem Esperato ao longo do tempo, esse nome, empreendedorismo, finanças pessoais e muito crescimento. Até se eu puder deixar uma dica, Felipe, o pessoal que não tem muito tempo para estudar esse assunto, mas eu gosto, o canal do Infomoney no YouTube. Tem muita gente, não é sempre a mesma pessoa que está falando sobre investimentos. Tem Explica Ana, que é uma blogueira muito conhecida. Tem o pessoal da Nord Resort, que dá relatórios espetaculares. Então sempre tem uma visão legal lá. Quem quiser acompanhar ali, deixar o videozinho, só o áudio no YouTube, canal da Infomoney. Fica aí a dica. E hoje a gente não tem mais desculpa, né? Já toda a informação aí tá na internet, no YouTube, canais de confiança aí, até próprio Instagram hoje, né, o Twitter, muito utilizado por gestores americanos. Então a informação está disponível. Hoje só não estuda quem é preguiçoso, né? Desculpa utilizar essa palavra aí, mas hoje a informação ela realmente está aberta para todos, aí só depende de a gente buscar, né? E aí tem o Infomoney, Central do Investidor, tem o pessoal da Esperato, aí tem esse programa de rádio que a gente tem a cada quintas-feiras, uma hora aí que a gente discute esses temas aí. Ok, pessoal? Vamos começar então pelo relatório Focus, depois dessa introdução aí sobre da importância desse programa, né, para todos, e falar um pouco sobre o relatório Focus do Banco Central, relatório Focus que sai toda segunda-feira, tentando medir, mensurar os índices aí para o ano 2019, 2020, 2021, sempre levando em consideração a tomada de decisão
O relatório Focus, quem faz, vamos dizer que é uma pesquisa, uma análise das principais instituições financeiras, principais players, e aí se faz uma média, se compila essas informações para a tomada de decisão. Um dos índices que a gente sempre fala aqui é o índice de inflação, né, que ele é muito importante, sempre na questão para ver como é que está as altas, os preços dos principais produtos, alimentação, combustível, todas essas questões aí que mexem realmente com a vida de todo brasileiro, né? Uma inflação alta, ela mexe principalmente nas despesas do governo, salário somente aí do setor público, muita coisa. Então, se vê hoje uma inflação, e no ano passado se trabalhou em torno aí de 3,70, 3,80, expectativa também para 2019 em torno de 3,87%. A inflação é um tema bem complexo, né? Algo assim que é algo muito fácil de se explicar, né? Expectativas de inflação, no momento que a gente baixa o juro natural, um aumento de demanda principalmente de crédito, de crescimento do país, e muitas vezes a gente fica trancado em infraestrutura, né? Se a gente baixar o juro demais, baixar muitos impostos, será que os aeroportos aguentam, as estradas aguentam? Isso aí tudo mexe realmente com uma análise de inflação, a infraestrutura do país. É a questão da oferta versus demanda, né? Para o investidor, o que é importante na questão da inflação é que os seus retornos dos investimentos pelo menos ganhem desse índice. Por quê? Para chegar aqui 30 anos e tem o valor de compra o seu dinheiro, né? Não adianta a gente poupar lá na poupança que não ganha da inflação durante um bom tempo, e aí chegando aqui 20, 30 anos a gente não consegue nem comprar uma casa ou não consegue viver de rendas. Então isso faz com que a maioria dos brasileiros tenha que continuar a trabalhar ao longo do tempo depois de aposentados. Esse exemplo, Felipe, do retorno ganhado da inflação até já foi dado aqui. Antigamente era mais evidente isso quando os juros eram altos. Tem muitas pessoas que sabem de histórias, pessoas com um pouco mais de idade. Quando o meu filho nasceu, eu abri uma poupança para ele. 10 anos depois fui olhar, não tinha nada de dinheiro. Não é que o dinheiro sumiu, é que a inflação consumiu totalmente o valor. Exatamente. E antigamente ficava mais evidenciado isso porque a taxa era muito mais alta, então esse processo era mais rápido. Hoje em dia, então, você demora um pouco mais para ver que você está perdendo para a inflação. Então, daqui a pouco você está lá com uma aplicação há 10 anos e agora vai perceber que você não ganhou nada realmente nesses 10 anos, que o seu dinheiro só está lá. Exatamente. Quando você utiliza essa questão, o que é a própria inflação, é bom a gente imaginar o que seria R$100 há 10 anos atrás, né? O que seria R$100 lá em 2005, 2004, o que seria R$10? Se eu não me engano, o primeiro salário mínimo era R$100. Era algo assim, hoje é 1.000. Então, aí você já tem uma noção. Exatamente. Então, a gente teve um período 94 ali que o próprio dólar era igual ao real, $1, R$1. A guerra das cervejas, né? A gente teve naquela época de 94, né? O preço era R$1, né? No sentido, alguns falam, e a gente teve um período aí complexo também de se analisar o início do Plano Real. E isso é inflação, né? Olhar para trás, o que seria R$10 um terreno, né? Daqui a 10 anos atrás, o que era um terreno hoje, isso aí realmente uma alta do preço. Isso aí reflete principalmente. Para o investidor, o objetivo é ganhar, né? Então, ter um retorno, se a inflação for de 4, a gente tem que ter no mínimo um ganho de 5, 6, para ter a chamada juro real, ganho real, que é o ganho após a inflação, né? Então, esse que é o principal aí, que é o que a gente tem que cuidar. Então, a inflação se trabalha hoje em torno de 3,87%. Espera-se para o final do ano. Muita coisa pode acontecer ainda. A questão tem a reforma da Previdência, que está sendo discutida, tributária. Muita coisa para acontecer. E inflação baixa, gente, é juro baixo, né? Então, a gente tem conversado bastante todo dia com as pessoas que estão preocupadas com o retorno baixo. Já tem que começar a olhar o risco, olhar operações de risco, operações aí um pouco mais estruturadas, né? Senão o dinheiro vai render 0,37 lá na poupança. Sempre é bom deixar bem claro, Felipe, o que é risco no mercado financeiro. É a volatilidade, a oscilação. Não é risco, vou colocar o meu dinheiro em um local e o meu dinheiro vai sumir, não é isso. É oscilação do seu dinheiro. Eu aceito que o meu dinheiro fique mais volátil, oscile no período para eu ter um retorno maior. Exatamente. Onde há retorno alto, há risco alto, né? Essa é a lógica do mercado. Qualquer
retorno acima, vamos dizer assim, do 0,54, que é a taxa de juros do conservador hoje, se está entregando 1%, 1,5%, 2%, quer dizer que esse gestor, essa pessoa que está gerindo esse recurso, está buscando um mercado direcional, um pouco mais de risco. Então, se ele errar a mão, como é que fica? Com certeza pode ter um retorno negativo. Então, esse acho que é o principal análise que a gente cuida quando monta uma carteira, né? Então, a gente vai botar lá valores com 80%, dependendo do perfil, 90% para ações conservadoras, para tentar ganhar um pouco mais da taxa de juros com risco baixo. E aí depois, né, a gente com esses 10%, 15%, dependendo o perfil do investidor, a gente busca operações aí um pouco mais para tentar um retorno um pouco maior, para que toda a carteira depois compile e tenha um retorno interessante. Acho que esse é o principal objetivo da assessoria financeira, né? É aquela frase clássica, não existe almoço grátis, né, Felipe? Hoje a gente procura o fator risco, volatilidade, oscilar um pouco mais o dinheiro para tentar um retorno maior, ou o fator tempo, aplicações ao longo prazo para imaginar uma curva de juros mais alta. Boa. E mesmo com essa curva a longo prazo, pela previsão do Brasil, as taxas estão reduzindo bastante. Então, faz todo sentido o investidor agora ter um pouco de oscilação no seu valor. Claro, dependendo do perfil, não vai colocar todo o seu capital. Parte pequena que você aceita. Mas a gente até tem conversado, se a gente só comprar o índice Bovespa, que é simples, só comprar aquele índice, vai entregar mais que 6,5, né, Felipe? Dificilmente vai perder para 6,5. Exatamente. Isso daí é sempre verificar o perfil do investidor, o que se busca, né, a oscilação que aguente, né? Mas um juro baixo ele faz com que a gente tenha fazer o assessor trabalhar mais também, tentar buscar aplicações financeiras interessantes, né? Não existe milagre hoje, mas aí tem operações, né? Existe hoje os multimercados que vai entregar um 140 CDI, chegar lá daqui 12 meses, conversar com o cliente, conseguiu entregar ou não. Fundo de ações, hoje o clube de ações, principalmente o Elevato, cuidado pelo gestor Eliseu, entregando praticamente 12 no ano, né? Então, mas é aquela questão que nunca você pode, vamos dizer, prometer aquela rentabilidade. Nunca acredita em quem prometa rentabilidade de 2%, 3% ao mês, né? Então, porque isso se chama renda variável. Renda variável, ela varia, como já diz o próprio nome. Então, renda variável varia para cima ou para baixo, e aí vem a capacidade de gestão de conseguir um resultado um pouco maior. Bom, seguindo em frente, não? Só mais um detalhe aqui, 12% no início do ano tem que piorar muito para empatar com o Selic, né? Então tu vê, a gente sempre fala, histórico passado não é garantido, histórico futuro, isso fica bem claro, mas como que a gente tem que analisar? Nós temos que olhar o histórico. Por que a gente acredita que o Cristiano Ronaldo vai decidir uma partida? Porque ele sempre decidiu. É garantido que ele vai decidir todas? Não é garantido. E nós temos que se balizar por alguma coisa. A gente vê um trabalho de um gestor que está há anos no mercado, entregando sempre um resultado. A gente verifica na crise como é que ele agiu, como é que se comportou o fundo dele. Em cenário de Selic baixa, como ele se comporta. Quando a inflação está caindo, como ele se comporta. Então isso ajuda a compor e fazer uma previsão de como que ele vai trabalhar esse gestor. Mas claro, renda variável vai oscilar, não tem como nada ser garantido. Exatamente, tanto que o benchmark, até o próprio Bovespa, né? O Bovespa é o benchmark que a gente mede se é uma capacidade do gestor entregar resultado, não. Então, se o Bovespa caiu menos 15 e o clube caiu menos 6, né? Ainda mostra a capacidade de gestão boa. Se o clube subir 30% e o Bovespa 15%, né? Natural a capacidade de gestão, é sinal que está entregando bem, né? E também tem outros fundos, existe toda uma plataforma para diversificar esses investimentos. Lá a gente está disponível para fazer um bate-papo sobre isso. Falando ligeiramente aqui do relatório Focus, o PIB também, principal produto interno bruto hoje, que discute aí o principal é o índice de crescimento, vamos dizer, do país, né, de tudo que é negociado, expectativa de crescimento de 2,5%, né, tivemos aí durante um bom período 2 a 3 PIBs complicadíssimos, ano passado uma recuperação, e esse ano aí já um otimismo de 2,5%, muita coisa ainda depende da reforma da Previdência. É tão maluco esse momento aí que os prefeitos, os governadores principalmente, estão anestesiados, né? Está todo mundo esperando a questão da reforma, porque realmente é a única maneira, né, do Estado conseguir e municípios conseguirem fechar essas contas, né? Então a questão estourou em tudo, a questão do gasto público. Então tá todo mundo assim anestesiado, torcendo, né? E ninguém põe a cara ainda porque é um tema bem polêmico, né? Mas tá
tá todo mundo lá nos bastidores, porque realmente sem a reforma não tem Brasil. E vai ser uma reforma violenta, né, Felipe? Esse que é o problema. Nós demoramos 20 anos para fazer essa reforma. Mais pior será, né? Nós estamos muito atrasados nesse tema. A gente discute muito quando vai ser feita essa ruptura, que eu vou começar a contribuir para eu mesmo no futuro. Então aí isso vai deixar, vamos dizer assim, viável a minha aposentadoria. Mas e agora como é que a gente vai fazer essa ruptura? Todo mundo ficou para trás. Se nós tivéssemos feito isso há 20 anos atrás, seria muito mais fácil, muito mais tranquilo. As taxas não seriam tão agressivas, os cortes, mas chegou no momento que não tem mais. As contas estão todas estouradas e tem que ser feito. Porque o próprio estado do Rio Grande do Sul, só em previdência e pensões, é 90 bi em 10 anos. É impressionante, é muito dinheiro, né? A gente às vezes briga aqui por 2 ou 3 milhões num hospital e você vê. É um tema que realmente tem que ser discutido, né? Não há muito. Então, principalmente os prefeitos, os governadores estão anestesiados esperando realmente que sobra o recurso, porque não tem Brasil, né? Não tem Brasil se realmente não for aprovado, né? Então todos esses índices, principalmente, eles dependem disso. O dólar também, que é outro relatório Fox, taxa de câmbio, expectativa em torno de 3,70, reforma aprovada, com certeza busca uns 3,40, 3,30, segundo analistas, né, que acreditam, e sem reforma realmente a gente volta aí acima dos 4, porque realmente o Brasil vai ter que imprimir mais dinheiro, né, para poder pagar esse recurso. Ele não existe esse recurso, por isso que gerou esse déficit. Então o Brasil tem que acabar imprimindo, tem que tirar de algum lugar, ou vai ter que subir o juro para pagar, para fechar suas contas. Então é algo que o dólar sinal que subiria em relação ao real, né? Quando a gente analisa a taxa de câmbio, é isso, é uma moeda em relação à outra, né? Então essa questão da taxa de câmbio, a gente vai discutir isso durante o programa aqui também. Primeiro bloco, fizemos esse bate-papo relatório Fox. Segundo bloco a gente volta aqui, daqui a pouco a gente volta aqui no estúdio também para discutir esses temas econômicos aí para 2019 e onde investir também, para a gente aproveitar um juro interessante. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, Conexão Esperato, segundo bloco, hoje aqui no estúdio diretamente de Santo Ângelo. Um abraço ao Marcelo, Eliseu aí, que infelizmente gostariam de estar conosco aí, mas estão realmente aí nessas rotinas diárias em algum lugar do mundo, né? Não é nem lugar do Brasil, em algum lugar do mundo. Está Eliseu Mânica Júnior e Marcelo, com certeza, em algum lugar do Brasil, né? A gente está em Santa Catarina. Um abraço aí, pessoal, com certeza estão nos ouvindo aí, e com certeza aí no próximo programa estarão aí para enriquecer o debate. A informação aqui só para a relação à bolsa, dólar subindo em torno aí de 0,2%, R$ 3,76. Um dado simplesmente americano ali, analisando o crescimento americano um pouco menor que se esperava. Muita discussão interessante aí durante o período. Isso mexe também com os emergentes, né? Que daí tem que subir juro. A gente aqui tem que ver. Os Estados Unidos é o que, infelizmente, é um mercado enorme, muito grande e afeta o mundo inteiro, né? Para passar para os ouvintes assim, uma visão dos economistas em relação à Bolsa. A Bolsa está sempre próximo nesse momento do topo histórico, Felipe. E a gente está sem o grau de investimento. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, que é o maior mercado, a maioria dos fundos, os fundos de pensão nos Estados Unidos, os fundos de empresa, eles só podem investir em países que têm o grau de investimento. Então eles não podem nem especular aqui no Brasil. A expectativa dessa reforma da Previdência é que a gente consiga novamente o grau de investimento e aí venha um valor forte do estrangeiro, do gringo, como a gente chama, dentro da Bolsa. Então, para ter uma ideia, a gente já está próximo do topo histórico, com o otimismo que está tendo no momento, e se conseguir o grau de investimento, aí sim vai entrar um dinheiro forte. Então, quando se fala em Bolsa, 130 mil pontos, até 150 mil, não é nenhum absurdo, não é, vocês estão sonhando que isso nunca aconteceu, bateu no topo histórico, vai descer. Não. Existe essa possibilidade e é bem real.
Interessante até falar para o ouvinte, né, ou explicar para o ouvinte o que seria grau de investimento, né, o que seria essa questão. Nada mais são agências classificadoras de risco que analisam realmente as condições fiscais, as condições de caixa, toda essa análise de orçamento de um país e verifica realmente se ela tem condição de pagamento ou não. Então, como a gente faz uma análise desde um banco para se investir, né, e se faz, agências classificadoras de risco fazem essa classificação em relação a um país, né? Então, um país ali que está sério, que quer pagar realmente suas contas, né, vai ter um rating que a gente chama, uma classificação de risco um pouco melhor, né? Um outro país ali, vamos pegar uma Venezuela que tem talvez um risco muito maior, ele tem um rating muito menor que o Brasil, né? Então isso aí se faz uma avaliação. Então o Brasil, gente, saindo das reformas, vamos dizer, a sua capacidade de pagamento, de cumprir com seus pagamentos, não digo só o salário dos funcionários, mas sim precatórios, toda uma estrutura para não faltar dinheiro na saúde e educação, acaba com que esse grau de investimento aí faz essa medida, né? Sem reforma, com certeza complica muito e se analisa aí uma falta de caixa, né? Principalmente aí para os próximos 2-3 anos. Então isso faz com que a classificação do risco vá lá abaixo. Então e no momento que você tem, como o Ronaldo falou, no momento que você tem um grau de investimento melhor, aí realmente vem os investidores estrangeiros. Aquele país eu posso investir, colocar dinheiro naquele país porque eu sei que ele não vai me dar calote, né, mais pra frente, né? Como o Brasil, para investir em outros países, também tem que cuidar isso. Então, a mesma análise que às vezes o investidor lá na Esperato, o investidor comum, ele vai fazer uma aplicação nos bancos, nos principais bancos ou os bancos menores do rating, aí os grandes investidores fazem também dos países. Então o grau de investimento é algo muito importante que mudaria ali a enxurrada de dinheiro que poderia entrar no país, né, Ronald? Seria um país totalmente diferente do que a gente viu nos últimos 3 anos. E dependendo da agência, para deixar claro, o grau de investimento que estamos falando é BBB, né, Felipe? Não é nem que entrar no grau A. AAA, nem isso, nós estamos falando em BBB. Então, é algo que nós estamos próximos de conseguir mesmo. Claro, tem muito que fazer para conseguir chegar no A. O Brasil nunca foi A. Vai demorar muitos anos para ser A. Mas então a gente está chegando no BBB, dizendo assim, pelo menos pagar as contas a gente vai pagar. Isso aí é interessante, até uma curiosidade, o fato, né, de a gente hoje não é A. Por exemplo, o Brasil sempre tem um sistema financeiro nacional que funciona, a princípio, né? Saiu muito bem do Plano Real, acho que foi um país que saiu aí de anos que era hiperinflação de 1000% ao ano, né? As épocas ali de 88 a 93, né? Então o Brasil, ele sempre foi um exemplo para o mundo, né? Em relação aí a cumprir contratos, né? Então tudo que entrou no BRIC ali, você viu os BRICS, né? Que a gente chama ali dos países em desenvolvimento, mas o fato do Collor aquela vez, né, ter feito o congelamento que eles chamam, né, da poupança, né, aquilo ali até hoje, né, principalmente o investidor estrangeiro olha aquele com maus olhos, que demoraria um bom tempo para a gente virar rating A. Por isso, pessoal, a importância, né, da gente ter, como a gente deve ter na nossa casa, um controle do orçamento, né, de não gastar mais do que se ganha, né, se um país conseguir fazer isso, ele fica, vamos dizer, um rating A, vamos dizer assim, um bom pagador de crédito. E aí a gente vê realmente aqueles fundos, né, que são aqueles fundos trilionários lá de Abu Dhabi, né, os noruegueses lá, investindo no país, realmente, que aí se pode pensar em investimentos de longo prazo, né? No momento que você tem aí um país que pode mudar de governo de uma maneira assim e não cumprir com seus vamos dizer assim, com seus deveres aí de pagamento, você não pode pensar em projetos de 50, 60 anos. Então, realmente para um país crescer, principal que a gente tem aí, seja um símbolo de bom pagador. E a gente paga, principalmente desde aquela época do congelamento da poupança, que isso daí é algo inadmissível, né, que aconteceu. Acredito hoje que até o próprio Banco Central, o Ministério da Fazenda, sabe que isso aí foi um erro fatal, né, e acredito que dificilmente se repita, né, uma questão de um congelamento, mas até hoje tem o rating, por causa disso que a gente não tem um rating muito bom. Isso vai demorar talvez muitos anos ainda, né? E para ter uma noção como é o risco país, eu e o Felipe, nós estávamos analisando alguns investimentos fora, na Bolsa Americana,
E empresas extremamente sólidas do Brasil, empresas top do Brasil, lá a gente vê que nem grau de investimento muitas vezes tem, por causa do risco país. As maiores empresas do Brasil não conseguem um grau de investimento, por causa do risco país onde elas estão alocadas. Empresas que nunca deram prejuízo, empresas que têm patrimônio gigantesco, que o balanço sempre é positivo, muito bem geridas, não tem grau de investimento lá fora. Exatamente. Então no momento que houver realmente um grau de investimento até para o país, né, isso aí reflete também, como o Ronaldo falou, para as empresas, né? Então, para emissão realmente de ações lá fora, existe uma precificação melhor, porque realmente o mundo não olha o Brasil não só como o país do carnaval e do futebol, né? Mas olha, aquele país cumpre com seus deveres, então eu posso investir nesse país durante 100 anos, até meu tataraneto aí, que com certeza vai ser em épocas de prosperidade. O eterno país do futuro, né? Mas futuro demora. Exatamente, isso aí mexe com tudo. Nossa, até com o crédito que você vai pegar no banco, né? Isso aí mexe no juro, né? Se tiver um bom pagador, menos inadimplência, o juro diminui, né? Então, é cultural, né? Vamos trabalhar para tentar mudar essa cultura pro melhor, né? Uma vez com um amigo meu, nos conversando sobre economia, ele é de outra área totalmente diferente, ele falou, tá aí, o que a minha cerveja tem a ver com isso? Aí eu fiz todo um relatório, tem tudo a ver com isso, a sua cerveja. Tem um artigo lá, né? Tem até um artigo no nosso blog. Se eu não me engano, é Você, a Selic e Sua Cerveja. Exatamente, tá lá, centraldoinvestidor.com, artigo do Ronaldo aí falando que até a cerveja do final de semana tem tudo a ver aí com a Selic que a gente conversa aqui, né? Que a cerveja, ela encarece também por outros fatores, então a economia mexe com tudo, né? Com a nossa vida, a gente não pode fugir dela, né? Então esse acho que um dos principais objetivos é trazer essa discussão do dia a dia. Ok, pessoal? Terceiro bloco, a gente volta aqui direto no estúdio para fazer esse bate-papo aí bem interessante, falar sobre investimento, também falamos hoje sobre risco país, várias informações, daqui a pouco a gente fala sobre investimentos interessantes. Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato, programa aí hoje muito especial, alto nível, né, Ronaldo? Acho que tá um alto nível de programa aí, talvez em algum lugar do Brasil, né, você tenha discutido esses temas com tanto afinco, com tanto detalhe, e isso está acontecendo hoje em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, nessa discussão aí de alto nível de economia. Esse programa, para quem quer ouvir novamente, estará, acredito que aí a partir de 2 ou 3 dias depois no www.centraldoinvestidor.com. Se inscreva lá também, você pode receber o podcast via e-mail para acessar lá na Apple, na Android, no computador, e ouvir a voz desses locutores profissionais, locutores de investimentos. Aqui você pode ouvir aí esse programa novamente, né, que é um alto nível de programa, né? Como a gente até estava falando, a questão dos investimentos, hoje a questão da taxa de juros, ela vem baixa para a gente buscar um pouco mais de risco nos investimentos. Hoje o conservador tem que levar o 0,50, né? O sem risco leva nesse patamar, poupando 0,37, né? E aí todo investimento onde se promete, né, um retorno acima disso, 1%, 2%, 3% ao mês, é algo aí que realmente a gente tem que verificar, porque ou o gestor realmente está posicionado em operações de risco, e em algum momento ele pode ter um revés, um Wesley Day, né, uma greve dos caminhoneiros, como a gente diz, né, ou realmente tem situações um pouco mais complicadas, né? Então sempre o retorno muito alto disso, né, se faz com que tenha um risco um pouco maior também, né? Vender renda variável como se fosse renda fixa já é o primeiro erro, né? Acho que esse é o resumo de tudo, né? Tudo bem, o investidor ele não precisa ter um conhecimento total do que está fazendo, mas a pessoa que está explicando para ele tem que deixar bem claro o que pode acontecer com o seu dinheiro. Isso é um papel fundamental. Se a pessoa que está lhe orientando não tem conhecimento, é ela que busca esse conhecimento em algum lugar. Mas o investidor não pode ficar às cegas. Vamos dizer assim, não sabia disso, aconteceu uma surpresa do nada.
Você me vendeu que era garantido um retorno de 2, 3, 4. Já vimos aí retorno de 33% a 99% ao mês. Na verdade, isso na verdade já começa como um crime, né? Porque você prometer rentabilidade altíssima, né? Com um alto risco, como se fosse garantido, já é um crime, né? Normalmente é um esquema pirâmide, esquema Ponzi, como é conhecido, que me lembra muito o conto do bilhete premiado, né? É a coisa mais antiga que existe, mas as pessoas ainda caem, né, Felipe? Exato. Bem estranho. Até falar um pouco mais sobre Ponzi, da onde surgiu esse nome. Surgiu com Charles Ponzi, que era um italiano que viveu nos Estados Unidos na década de 20. Ele recebeu uma carta da Espanha e percebeu que se ele comprasse o selo na Espanha, o selo dos Correios, era muito mais barato que o selo americano para passagens internacionais. Então ele teve essa ideia e começou a importar selos. Antigo mercado de selos, né? Você vê, já buscavam alternativas ao Banco Central naquela época. Exatamente. Então, antigo mercado de selos. Só que aí muitas pessoas procuraram, querendo saber de onde que ele comprava, como é que ele fazia. E Charles Ponzi simplesmente deixou o negócio de lado e começou a cobrar taxa das pessoas, os novos que queriam que ele comprasse. E o que ele fazia então? Ele precisava sempre de 4, 5 pessoas entrando no negócio para pagar quem já estava. Como todos recebem em cadeia esse dinheiro, então você imagina que cada vez precisa de mais pessoas para o negócio ser sustentável. E aí que caracteriza a pirâmide. Quando a pirâmide começa a ficar muito grande, ela quebra por quê? Porque a gente não acha tantas pessoas entrando e essas pessoas têm que pagar toda a cadeia. Bancam de cima, né? Bancam todos de cima. Então, a principal característica, os primeiros ganham muito dinheiro. Depois os outros, infelizmente, só perdem. E isso temos vários exemplos, Boi Gordo, Telex Free foi muito famoso, patrocinador do Botafogo por muito tempo. É totalmente diferente de vendas multinível. Vendas multinível. Tem um produto, né? Tem um produto por trás, você ganha uma comissão sobre aquele produto e é bem estruturado, explicado e é limitado, porque não adianta colocar muita gente que a comissão vai ter que baixar muito a comissão, ou não teria como sustentar e pagar toda essa cadeia multinível. É totalmente explicado. Mas esses esquemas assim que prometem, imaginamos o retorno mínimo prometido, 33% ao mês. Fica aí o desafio, ache alguma financeira, que é o juro mais caro que existe, que chegue próximo disso. Não tem. Então vamos imaginar que eu tenho esse produto, eu vendo sempre como uma grande empresa, gigantesca empresa. Então eu tenho uma empresa que já tem alguns milhões e milhões de reais investido e tem um produto que eu consigo distribuir o lucro de 33% ao mês garantido. Eu precisaria alavancagem e abrir para mais pessoas isso? Podia fechar e deu, né? Se alguém fizer na ponta do lápis isso, essa empresa é uma das maiores empresas do planeta. Estamos falando em Apple, estamos falando em algo assim, Google, é maior que o PIB brasileiro. Ficaria bilionário, né? Por questão do tempo de juros compostos. Juros compostos, 33% ao mês, podendo chegar a 99% ao mês. Então, de 33% a 99%. Em 2 anos de existência dessa empresa, todo mundo seria bilionário. Exatamente. Então, é algo totalmente sustentável. E aí sempre tem aquela venda por trás, né, Felipe, que é muito caracterizada. Não, mas é garantida por tal empresa. Hoje no Google a gente consegue colocar o nome da empresa e consulta o sócio. Bem simples. Aí a gente descobre que essa empresa é uma microempresa no interior do Rio Grande do Sul, que o capital social dela é 5 mil reais. Aí a gente está falando em bilhões, 33% ao mês, algo gigantesco, garantido em todo o mundo. Uma microempresa tem um capital de 5 mil reais. Não tem um bem a empresa, ela fica em um imóvel, numa sala, no centro, locada. Então é complicadíssimo. Exatamente. Então tudo que não tem retorno alto, né? Eu acho que é interessante essa ideia do Charles Ponzi, né? De que até muitos negócios, por exemplo, existe um tempo de maturação, né? Eu vou investir durante 3 anos, né? As hidrelétricas são muito isso, né? Quando você consome um projeto de hidrelétrica, quando se capta, por exemplo, um CRA, principalmente aí para um crédito privado, né? Vou investir durante 10 anos, né? Dos investidores que me emprestaram dinheiro, né?
vou pagando para que meu negócio lá se amadureça e aquilo ali daqui 10 anos me dê dividendos aí de 15% ao ano e aí ganhe mais inflação e beleza, né? Então essa é a questão, né? E muitas vezes, né, o crime mesmo é quando você pega o dinheiro do pequeno, né, para pagar os grandes e realmente sem ter algo derivado, apenas um giro de dinheiro. Isso é importante ressaltar essa diferença, né? Até, Felipe, aconteceu na última edição a gente conversou um pouco sobre esse tema e acabaram ligando aqui para a rádio e acabaram ligando para o escritório também. Uma pessoa ligou para o escritório e falou: não, vocês falaram uma característica parecida com a minha empresa. Até deixar bem claro, o microfone está aberto aqui, se alguém quiser vir explicar a sua empresa, não teria problema nenhum, a gente pode conversar sobre o assunto, porque realmente daqui a pouco tem alguma característica parecida com uma venda multinível. E repetindo, deixando bem frisado, vendas multinível não é crime, não tem nada ilegal nisso. Então, só para deixar bem claro, estratégia de venda, isso acontece normalmente, principalmente na internet, acontece muito e é totalmente legalizado e ninguém sai prejudicado com isso. Exatamente. Então é interessante trazer essa discussão aqui, a gente apenas traz algo como mais educativo, né, de preparar um investidor. Não existe almoço grátis, como disse o Ronaldo, não existe um certo, vou te garantir esse juro, onde você garante um juro acima do mercado, quer dizer que realmente esse gestor de recursos, ele busca realmente mercados de risco. Existe a possibilidade de fazer 100%, 200% um ano? Pode, como eu falei aos senhores, é renda variável, um projeto, né? Um projeto, uma empresa, vamos abrir uma empresa hoje com capital aí de 10 mil reais social, eu vou lá e começo a vender muito bem, pego uma onda boa e eu transformo realmente uma empresa em um lucro de faturar 100 mil no final do ano, né? Então, mas há riscos envolvidos, né? Muitos riscos envolvidos, que a gente sabe que empreendedor, empresário, sabe, né, dos riscos que tem, né? A gente tem um retorno alto, mas ao mesmo tempo a gente tem um risco, que por isso que às vezes a gente tem que estar no ramo nosso, né, para entender. O empreendedor entende muito bem isso, né? O problema é garantir, né, Felipe? A garantia tem a expectativa que pode ser que a gente vê no produto e tem um ganho de tanto, ok? Uma expectativa, mas eu lhe garanto que a minha empresa vai dar 100% certo e tudo, isso é bem complexo. Exatamente. Então é bem interessante essa discussão, acho que é válido, a gente vai trazer cada vez mais essa discussão, e é uma maturação, acho que do próprio investidor, né? Porque em períodos de juros baixos, pessoal, olha, vai ter bastante propostas aí, que o risco traz isso daí, né? Realmente aquele de recurso em 2016, né, Ronaldo? A gente aplicava aquele recurso, conseguia CDB ao ano, 15%, 16% ao ano, né? Você deixava em liquidez diária, você ganhava 0,9%, agora você ganha 1/3 disso daí. Então chega a brilhar os olhos, né? E aí muitas vezes quando vê esse movimento ocorrendo, do pagamento ocorrer lá dos 30%, dos 50% no mês, o pessoal, olha, funciona, né? E a gente tem que avaliar que o dinheiro é suado, pessoal, o dinheiro pra gente juntar, o dinheiro, você com certeza deve estar indo agora às 13h30, às 14h para o seu trabalho, sabe que tem que acordar cedo, estudou durante anos, se especializou no que você fez para poder realmente ganhar, né, o que você ganha hoje. Então a gente tem que ter um respeito com o nosso dinheiro, né? A gente tem que ter um respeito, né? Dar valor a ele, aplicar direito ele, né? Não entrar muito em aventura e realmente entender, né? Acho que esse é o principal objetivo que a gente tenta trazer. Tão suado conquistar, e a gente vai lá num piscar aí e hoje a gente entra em furadas, né? Tão suado a gente ganhar dinheiro, a gente não dar esse valor a ele, né? E isso entra novamente que nós falamos no início, né, Felipe? Informação. Hoje nós temos o celular aqui que tem tudo. Coloca no Google, pesquisa, verifica, tenta buscar outras pessoas que já fizeram isso. A informação hoje nós temos acesso. Felizmente ela é rápida. A gente não precisa ficar em dúvida de alguma coisa, decidir nada na hora. Entra ali, vai no Google, coloca um nome, dá uma procurada, vê se tem algum fundamento ou não. Com certeza. E a gente convida também o pessoal a conhecer o escritório da Esperato, entrar no site da esperato.com.br. Tem muito material bom, no centraldoinvestidor.com também. A gente tem feito aí bastante campanhas até para mostrar, né, como é que funciona todo o modelo de investimento do escritório,
né, que sai aqui em Santo Ângelo desde 2011, escritório em Porto Alegre, 8 assessores aí espalhados no Brasil, Eliseu Mânica Júnior tocando a gestora lá em Miami. Então tem muita coisa boa aí para todos os perfis, né? Então tem para aquele que quer ganhar um pouco mais que a poupança, né? Quer um pouco mais de volatilidade nessa carteira, e para aquele que acredita aí que o mercado de ações possa ter um bom ganho ao longo do tempo. E aí entra o papel do assessor, que esse é o objetivo nosso aí, de tentar montar essa carteira de investimento sempre respeitando o perfil, né? Para a gente ter um ganho um pouco melhor que as aplicações do banco. E sempre a gente frisa aqui, não existe mágica de por que o rendimento é melhor na Esperato. É porque realmente a gente, com o volume que se tem hoje, quase 300 milhões de reais, uma XP com 200 bilhões, a gente chega lá nas tesourarias dos bancos. Então a taxa que o cliente acaba recebendo é uma taxa de atacado, né? Às vezes uma agência bancária, um banco daqui, tem que passar por vários intermediadores até chegar na agência, né? Então esses custos aí, a princípio, não tem. A gente chega lá no tesoureiro, 100 milhões, 200 milhões de reais de captação, quanto você me faz, e aí acaba que consegue às vezes uma taxa de atacado. Então não existe mágica, não existem taxas absurdamente altas assim, mas uma taxa um pouco melhor, e isso é juros compostos, 0,1, 0,2% a mais, transforma isso, pessoal, em 20 anos, 30 anos. O próprio Guilherme Bentimol, né, do CEO do Grupo XP, colocou aí que só essa desbancarização que tem ocorrido aí ao longo do tempo vai deixar 2 bilhões que antes ficava nos bolsos dos bancos, dos banqueiros. Só essa comparação aí vai sobrar 2 bi a mais aí pro investidor que pesquisou, que entendeu um pouco melhor, né? Então essa é o modelo da desbancarização, esse é o modelo do shopping center financeiro que a gente quer trazer, né? Não, é muito interessante isso, Felipe, que você frisou bem, porque tudo tem uma lógica, tudo é explicado e tudo é claro. Não é algo mirabolante, nada fora. E todo mundo tem informação facilmente na internet hoje. Show de bola, pessoal. Mais um programa concluído, Conexão Esperato. Acho que é o número 71, se eu não me engano. Hoje aí, rumo ao 100. Né? Tomara aí, logo chegamos ao programa de número 100 aí. Um grande prazer aí, esse momento. Muito obrigado ao Ronaldo aí, ser 1 hora aí trocando informações valiosas aí para tomar a decisão. Daqui 15 dias estamos de volta com mais um Conexão Esperato. Eliseu, Marcelo, toda a equipe Esperato aqui levando a informação para você, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até daqui 2 semanas.